Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, eu acabei dando um retorno para vocês ontem lá, Luiz, e para o teu colega lá do Trabalho 1, que é o que estava faltando, eu acho que o restante já tinha recebido. Eu mandei um retorno através do Moodle mesmo. Ok. Bem, então, pessoal, na aula de ontem, a gente viu ali, né, o estudo inicial das cônicas, no caso, a circunferência, né? Então, eu apresentei para vocês ali a equação padrão de uma circunferência de centro na origem e depois no centro num ponto h,k qualquer, né? E apresentei só a equação e mostrei alguns exemplos. A gente fez ali alguns exercícios com completamento de quadrados e também, pela dica ali do colega, a gente acabou usando o GeoGebra para fazer gráficos, né, de algumas curvas. E na aula de hoje, então, eu pretendo fazer uma discussão inicial aqui da equação da parábola, né? E depois, se der tempo ainda, a equação da elipse, mas vamos ver, né? E, bom, na verdade, né, pessoal, toda a curva de segundo grau, no caso, que são as chamadas cônicas, né? Circunferência, parábola, elipse e hipérbole, cada uma dessas curvas, elas têm uma propriedade geométrica que define a curva, e a partir então dessa propriedade é que a gente deduz a equação. A gente vai deduzir também a equação da circunferência, né, mas eu vou deixar aí para a semana que vem. Então eu vou apresentar para vocês hoje algumas observações aqui sobre a parábola, e nós vamos fazer então a dedução da equação da parábola, né? Bom, quais são as superfícies que a gente encontra assim que utilizam, né, propriedades geométricas importantes da parábola? Já comentei na aula de ontem, né, as antenas parabólicas, que em função né, das características da onda que é transmitida e captada pelas antenas parabólicas, especialmente para o sinal de TV, elas perderam muito da popularidade que usufruíram durante um certo tempo, especialmente nas grandes cidades, né, porque a antena parabólica, que é usada para captar o sinal de televisão, as ondas, elas são ondas de alta frequência, né? Então, não sei se vocês já perceberam isso, né, mas se vocês têm um serviço de TV que recebe o sinal por antena parabólica, quando está chovendo, ocorre com muita frequência uma perturbação no sinal, né, porque essas ondas eletromagnéticas de frequência muito elevada, elas sofrem a interferência das gotículas de água, né, que ficam na atmosfera, né? Então, por isso que em dias de chuva, o sinal transmitido por estas ondas acaba gerando um sinal de má qualidade, né? É por isso que as TVs, por assinatura, que são transmitidas a cabo, né, gozam de um maior prestígio, especialmente nas grandes cidades, né? Já nas cidades distantes dos grandes centros, esse recurso é utilizado em larga escala. Tem também os telescópios, que usam superfícies parabólicas, né? Certos faróis de carro, né, eles têm um formato assim, uma superfície, quando faz um corte, que assim, que vai dar uma parábola, né? Porque a lâmpada fica na posição do foco, então a lâmpada emite o sinal, bate aqui na parede da superfície e é refletido lá para frente, né, no veículo, então ele maximiza
o sinal da luz, né, que é refletido na dianteira do veículo. Então, essas são algumas das aplicações, existem inúmeras outras, tá? E todas elas, então, são decorrentes de certas propriedades, né, geométricas da curva que é a parábola. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui, primeiramente, a dedução da equação da curva que é chamada de parábola. Tá? Deixa eu compartilhar aqui. Não sei se você tem alguma pergunta, pessoal. Ok. Então, assim, né, pessoal, a gente encontra nos livros de geometria analítica essa definição, né, essa propriedade que é uma propriedade característica dessa curva que é chamada de parábola. Tá? Então, eu escrevi aqui a definição. Então, eu vou procurar explicar aqui a definição com o auxílio dessa figura que aparece aqui. Então, definição de parábola. É o conjunto dos pontos do plano que tem a seguinte propriedade. Dada uma reta D e um ponto F, não pertencente a D, a parábola é o conjunto de pontos, de todos os pontos R equidistantes de F e D. Então, a reta D, que é chamada de reta diretriz, é uma reta conhecida, tá? E o foco está ali. É um ponto F, chamado de foco, que é um ponto fora da reta diretriz. Ele não pertence à reta diretriz. Aí está lá, uma certa distância, né, da reta diretriz. Okay? Então, para que um ponto R, eu estou estudando só um nome, né, para ter uma referência, tá? Um ponto R, que eu vou verificar que ele pertence à parábola, se ele for um ponto que tem a mesma distância do foco e da reta diretriz. Tá? Claro que a figura aqui, né, pessoal, às vezes a gente não consegue fazer com precisão, mas a ideia dessa figura é que esse segmento vermelho aqui, que une o ponto F até o ponto R, ele tem o mesmo comprimento que o segmento que une o ponto R até a reta diretriz, caindo aqui no ponto Q. Né? Então, esses dois segmentos vermelhos têm o mesmo comprimento. Então, todos os pontos do plano que satisfazem esta propriedade, né, vão ser os pontos da curva que a gente chama de parábola. Então, a parábola é um conjunto de pontos, é exatamente o conjunto de pontos que satisfaz esta propriedade. Então, vejam, para eu poder definir uma parábola, né, é necessária a existência de uma reta chamada de reta diretriz, tá, que ela vai poder ficar em qualquer posição do plano, né, mas a gente pode girar ela e deixar sempre na horizontal, digamos, tá? E um ponto F, que é o foco, pode estar acima da reta diretriz ou abaixo dela. Né? Ele só não pode estar sobre a reta, ele não pode pertencer à reta diretriz. Ele pode estar bem próximo da reta diretriz, pode estar bem afastado da reta diretriz, né? Certo? Mas a ideia é que o foco, ele seja um ponto que não pertence à reta diretriz, né? E toda a parábola tem um foco, e exatamente esta propriedade do foco que é explorada, né, nas superfícies parabólicas, porque o sinal ele vem, né, e geralmente ele vem em linha reta, assim, ó, ele bate na superfície parabólica e converge, ele reflete, né, ele converge para o foco. Tá? Então todo o sinal é reunido ali, né, no foco e é transmitido para o receptor lá, a TV, enfim. Tá? Então, isso é uma propriedade geométrica que é explorada na construção destas superfícies. Então, existem, né, algumas gerações de telescópios que foram parabólicos, enfim. Então, os elementos da parábola são os seguintes: o F, que é o foco, tá? A gente vai chamar de F, D é a reta diretriz, e P é um parâmetro, que é a distância entre o foco F e a reta diretriz. Então, essa distância aqui, ó,
entre o foco F e a reta diretriz, que é essa linha pontilhada em azul ali, que eu marquei na figura, tá? É o parâmetro que é a distância, que é P. Então, nós vamos supor que, inicialmente, que o P é um número positivo, tá? E o vértice é o ponto da parábola mais próximo do foco, ó. Esse pontinho aqui, ó, né? Ponto V, que é exatamente o ponto médio entre o foco e a reta diretriz. É o ponto mais próximo da curva em relação à reta diretriz. E, portanto, é o ponto da parábola que está mais próximo do foco, né? Bom, então, a propriedade, né, que define, né, o ponto R para que realmente ele seja um ponto pertencente à parábola é que o RF, a medida do segmento RF, seja igual à medida do segmento RQ. Tá? Então, utilizar, né, um sistema de coordenadas, né, para deduzir a equação da parábola que tem vértice na origem. Tá? Então, o que eu vou fazer ali, né, pessoal, para deduzir a equação? Eu vou introduzir um sistema de coordenadas de modo tal que aqui, ó, no vértice da parábola, que é essa, quando ela faz a voltinha aqui, ó, é exatamente em cima desse ponto que eu vou colocar a origem do sistema de coordenadas. Vou botar o eixo X passando ali por aquele ponto e o eixo Y, né, ortogonal ao eixo X também passando por aquele ponto. Tá? Então, a origem do sistema de coordenadas, que é o ponto 0, 0, né, eu escolho de modo tal que ele é conhecida como o vértice da parábola. Por que eu posso fazer isso? Porque eu posso colocar, né, o meu sistema de coordenadas onde eu quiser. Tá? Isso é uma escolha. Tá? Então, eu faço isso. E vou medir, né, essa distância, ó, entre o F e a reta D, que é essa medida, está marcada em verde aqui, ó, eu vou chamar essa medida de P. Tá? É a distância entre o foco e a reta diretriz. Tá? Então, se eu chamar de XY, né, as coordenadas do ponto R, que está marcado ali, né, a medida do segmento RF será a raiz quadrada de... Ó, vou medir o segmento que une o R ao ponto F. Né, o ponto F é o ponto 0 P sobre 2. Então, vai ficar x menos 0 ao quadrado mais y menos p sobre 2 ao quadrado. É a distância entre esses dois pontos aqui, ó. Então, eu subtraio, né, as abscissas, subtraio as ordenadas e elevo ao quadrado aqui dentro da raiz quadrada. Tá? E aqui no ponto Q, né, as coordenadas são x, porque é um prolongamento aqui do ponto R, né, é uma projeção ortogonal sobre a reta diretriz, então o x é o mesmo do que o ponto R, e a ordenada é menos P sobre 2, porque a reta diretriz está abaixo da reta X, do eixo X. Né? Então, a medida, a distância da reta diretriz até o eixo X é exatamente menos P sobre 2, porque a reta diretriz, ela tá, a distância do foco é P. Né? Então, como o eixo X está exatamente no ponto médio, então, a distância da reta diretriz até o eixo X, que mede o valor do Y, é menos P sobre 2. Tá? Então, eu vou medir a distância do segmento RQ. Então, subtraio o x menos x x ao quadrado, mais y menos P sobre 2 ao quadrado. Tá? Então, eu vou igualar essas duas quantidades aqui, ó. O RF... desculpe, tem que ser igual ao RQ, então resulta que esta raiz quadrada, x menos 0 ao quadrado, mais y menos p sobre 2 ao quadrado, que aparece do lado esquerdo, é igual à raiz quadrada que aparece do lado direito. X menos x ao quadrado, mais y menos p sobre 2 elevado ao quadrado. Então, ó, eu vou desenvolver isso aqui, né? E para eu trabalhar com esta expressão, né, para eu conseguir trabalhar de modo mais confortável, o que a gente faz, né, pessoal? A gente eleva ao quadrado os dois lados da equação
porque isso vai fazer com que a raiz quadrada que aparece do lado esquerdo e do lado direito, as raízes sejam eliminadas. Então vai ficar fazendo isso, vamos passar ali para outra página. Eu tenho esta igualdade aqui. Então vai levar ao quadrado, vai ficar do lado esquerdo da igualdade, dessa igualdade aqui, ó. Vou destacar em vermelho aqui. A igualdade. Ó, vai ficar x ao quadrado mais y menos p sobre 2 ao quadrado. E do lado direito da igualdade, o x menos x dá zero, então esse primeiro parênteses aqui, ó, ele desaparece, e vai ficar somente y mais p sobre 2 elevado ao quadrado, porque menos com menos dá mais. Né? Vejam que o quadrado está fora, né, do parênteses que está ali envolvendo o menos p sobre 2. Então, o que a gente faz? Eu desenvolvo os quadrados que aparecem aqui, tanto do lado esquerdo da igualdade quanto do lado direito. Ó. Vai ficar x ao quadrado mais o quadrado do primeiro termo, que é y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes y vezes p sobre 2, mais o quadrado do segundo termo, que é p ao quadrado sobre 4. Do lado direito resulta o quadrado do primeiro termo, y ao quadrado, mais 2 vezes y vezes p sobre 2, mais o p ao quadrado sobre 4, que é o quadrado de p é p ao quadrado, o quadrado de 4 é 4, o quadrado de 2 é 4. Né? Desculpe. Então vejam, ó, eu destaquei aqui, ó, o y ao quadrado que aparece do lado esquerdo, na cor verde, ele vai ser cancelado com esse termo y ao quadrado que aparece aqui do lado direito da igualdade. Então, esse aqui cancela com esse. Este em vermelho aqui, ó, ele tem o mesmo valor que este termo. Então, como eles estão em lados opostos da equação, eles se cancelam. Né? Então, cancela os termos em comum. O que sobra? X ao quadrado, aqui do lado esquerdo. É o único x ao quadrado que tem esse aqui. Ó. Vou marcar aqui. Vou botar aqui uma cor qualquer aqui. Então, uma cor amarela aqui. Tá? Este termo aqui, ó, este termo aqui é semelhante a esse. Né? Então, eu vou jogar estes dois termos lá para o outro lado. Né? Como aqui esse 2 cancela com esse 2 cancela com esse 2, vai ficar y vezes p mais y vezes p, que é 2p vezes y. Portanto, o x ao quadrado é igual a 2py, e esta é a forma usual aqui, ó, desculpe, que é encontrado nos livros para representar uma parábola, e como nessa hipótese que eu estou fazendo aqui o P é positivo, essa parábola ela terá uma abertura, quando a gente desenhar uma parábola desse tipo no plano XY, a abertura dela será para cima se o P for positivo e será para baixo se o P for negativo. Tá? Então, esta aqui é a equação, né, essas duas formas aqui, ó, são as equações como elas são conhecidas, né, que representam uma parábola com centro, com um vértice da parábola na origem do sistema de coordenadas e o foco na posição 0,p sobre 2, ou seja, o foco está sobre o eixo dos y. Tá? Então, a gente diz que o eixo y representa um eixo de simetria para esse tipo de curva, né, e o foco está sempre em cima do eixo de simetria, quer a curva seja aberta para cima, quer ela seja aberta para baixo. Né? Não sei se vocês têm alguma pergunta aqui, pessoal. Sobre algum detalhe aqui do desenvolvimento. Por enquanto não. Por enquanto não. Ok. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Então, eu quero descobrir o valor do parâmetro, as coordenadas do foco e a equação da reta diretriz, dadas as equações y igual a x ao quadrado e y igual a 9 vezes x ao quadrado. Tá? Então, primeiro, a gente vai trabalhar com a equação
y igual a x ao quadrado. Tá? Essa equação é bastante conhecida, né, nos livros de cálculo. Ela surge como um exemplo, né, de uma função chamada de função quadrática, né? E nos livros de cálculo, sempre que aparece uma função chamada de função quadrática, os autores dizem lá nos livros que a curva correspondente é uma parábola, né? Na verdade, né, isso é uma consequência desta equação que nós deduzimos, né? A parábola que tem aquela propriedade, que é o conjunto dos pontos equidistantes a uma reta diretriz e a um ponto chamado de foco não pertencente à reta diretriz, né, a equação desse lugar geométrico é uma equação desse tipo. Tá? Mas, na verdade, a equação é uma consequência da propriedade e não o contrário. Né? Então, observa, quando a gente tem a equação, a gente tem que comparar com... Desculpe, pessoal, o celular está tocando aqui. Basta a gente fazer uma comparação, ó, entre o caso particular que a gente está trabalhando, né, e a fórmula geral. Ó. Este termo que aparece aqui, né, ó, que eu vou destacar aqui, digamos, em vermelho, né, ele tem que ser igual a 1. Né, porque a gente não escreve, né, se tivesse um 1 ali, né, no exemplo que eu quero examinar primeiro aqui, ó, né? É como se fosse 1 vezes x2, mas a gente não escreve 1 porque é um elemento neutro. Né? Então eu tenho que trabalhar desta forma e igualar aqui, ó, 1 sobre 2p é igual a 1. Né? Certo? Então eu multiplico lá, né, esse termo, multiplico 2p vezes 1, dá 2p igual a 1. Né? Basta resolver essa equação. 2p vezes 1 fica 2p igual a 1, então o p tem que ser igual a 1/2. Né? Então, para esta parábola, que está dada aqui como na primeira das duas equações, o p, que é o parâmetro, é 1/2. Tá? Então, a famosa parábola y igual a x ao quadrado, quando escreve essa parábola no formato padrão decorrente desta propriedade, eu vou dizer então que o p é igual ao 1/2. E como o foco tem este padrão aqui, ó, né, nesse desenvolvimento, o foco tem estas coordenadas aqui. Ele está sobre o eixo y, então o x é 0 e o y é p sobre 2. Então eu substituo, desculpe, 1/2 dividido por 2 dá 1/4. Então o foco vai ter as coordenadas 0, 1/4. Então a distância, né, do foco até a origem do sistema de coordenadas, que é o valor do y, né, neste caso a origem é o próprio vértice, né? Então a distância do foco até o vértice é 1/4. Tá? E a reta diretriz é só rebater ali para baixo, vai ser menos 1/4. A reta diretriz é menos p sobre 2, menos 1/2 dividido por 2, que é menos 1/4. Tá? Isso decorrente desta configuração aqui, pessoal. Ó. Tá aqui o vértice, então o foco está na posição 0,1/4, né? O y é 1/4, e a reta diretriz no exemplo considerado é menos 1/4. Né? Lembra que a gente viu ontem, né? Vocês até comentaram aqui né, o uso do GeoGebra. Ó. Quer ver? Ó. Então, esse é um exercício interessante, tá? De se fazer, só que a gente não vai conseguir fazer aqui nesta situação, digamos assim, mas a gente pode fazer um testezinho, tá? Vamos fazer alguns testes aqui. Que teste que a gente vai fazer? Um teste que vai verificar a propriedade que define a parábola, tá? Ó, tá lá. Essa curva aqui, né? Certo? Perfeito? Então, por exemplo, quando o x é 2, o y é 4. Né? Vamos ver se a gente consegue. Ó, por exemplo, se eu marcar aqui esse ponto, não sei se ele consegue. A gente não sei como é que a gente faz para identificar aqui o ponto, mas sei lá, aí eu não sei. Tá?
Mas dá para fazer o cálculo mentalmente, né? Ó, quando o x é 2, 2 ao quadrado é igual a 4. Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto 2, 4. Professor, tem Oi? aquele ali do lado, tem um pontinho escrito um A. Será que não é ali? Aonde o lado... Ali onde. Ah, não sei explicar. Em cima da fórmula, tem umas opções e tem um pontinho e um Esse A. Será aqui? que é esse? Será? Vamos ver. Beleza. Muito bom, cara. Muito bom. Ótimo. Agora vou marcar o foco. Vou marcar o foco. O foco, aí no exemplo é 0, 0, 1 quarto, né? Vamos ver se a gente consegue marcar o foco lá. Então, 0, 1 quarto. Ó. Vamos marcar, ó. É mais ou menos... Vamos ver se ele vai marcar aqui. Ó, deu certinho lá, ó. 0, 1 quarto, tá? Foi no olho, mas funcionou, tá? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai... acho que esse segmento aqui é o que une os dois pontos, será? Acho que é. Eu sei. Segmento. Que maravilha. Tá. Olha só. Esse segmento aqui, ó, que une o ponto A até o foco, que é ali no software ele chamou de B, ele mede 4,25. Tá? É a distância desse segmento aqui. Tá? Agora eu vou marcar aqui, ó. Eu vou escrever a reta diretriz. Vou marcar aqui. Onde é que está a reta diretriz? No exemplo, está aqui, ó. O y é igual a menos 1 quarto. Então, nós vamos traçar a reta diretriz lá. Y é igual a menos 1 quarto. Ó, tá vendo aqui, ó? Opa. Isso aqui como é que a gente exclui agora? Apagar. Tá. Então aqui, ó, tá aqui embaixo, ó, tá a reta diretriz, tá? Então agora nós vamos pegar e vamos medir a distância desse segmento vertical aqui, ó. Vou marcar esse ponto aqui. Ó, tá vendo lá, ó? É o ponto 2 menos 0,25, né? Porque todos os pontos que estão sob a reta diretriz, eles têm o mesmo valor do y, que é menos 0,25. E agora nós vamos medir a distância desses dois pontos aqui, ó. A gente vai marcar o segmento do ponto A até o ponto C. Tá lá, ó, 4,25. Tá vendo? Então, a distância do ponto A até o foco, que aqui está representado pela letra B, é a mesma do ponto A até a reta diretriz. Tá bom? Agora eu vou escolher qualquer outro ponto aqui, ó. Vou marcar um outro ponto aqui. Vamos botar aqui, ó. Eu vou pegar um ponto, até com coordenadas não inteiras ali, estão vendo? Ó? Menos 1,63 é o x e o y é 2,65, tá? Então, olha só, agora eu vou medir a distância do segmento que une o D até o foco. Ó. Deu 2,9. Agora eu vou marcar um outro pontinho aqui, ó, em que o x é menos 1,63, aqui assim. Ó. Eu elimino o olho aqui, né? Ó, deu menos 1,7. Não é exatamente o que eu quero. Eu quero que seja... Então, eu vou apagar isso aqui. Eu quero que seja menos 1,63, tá? Professor, será que não tem como editar o valor ali, clicando ali no lado? Pois é, eu vou tentar fazer isso então. Vamos ver. Vou marcar aqui assim. Tá. E agora... Será que é... Clica ali onde está aparecendo os valores de y e x ali, ó. aqui? À esquerda, isso. Aqui? Tá. Então tá.
Aí é só... Vamos ver. Tá, mas aí ele me... Pois é. O que tem aqui? Deu menos 1,66. Ele não me dá a opção aqui de editar, ó. Tem exibir objeto, exibir rótulo, renomear, não sei, bom, não é, renomear não é. Como é que eu poderia fazer para... Será que a gente pode arrastar aqui? Ah, dá para arrastar, ó. Ó, menos 1,62, 64. 62, tá? Vamos deixar ali, que é quase o mesmo valor, tá? Então agora, eu medi essa distância aqui, ó. Vou pegar o segmento. Olha só, 2,9 e 2,9, tá vendo? Ó? Então, vocês vejam, os pontos que pertencem à parábola, vocês podem escolher qualquer ponto, tá? Eles vão ser pontos que tem a distância até o foco vai ser igual à distância até a reta diretriz. Tá? Então, essa é a propriedade fundamental que define, né, qualquer ponto pertencente a esta parábola. Uma dúvida que eu tenho é como gravar isso aí. Como é que a gente, se eu quiser deixar registrado, né, esse arquivo com todas essas operações, alguém sabe me orientar aqui? Se eu quiser salvar esses cálculos. Talvez nas 3 barrinhas ali na direita. Aqui. Tem gravar aqui. Tá, vou clicar aqui em gravar, vamos ver. Eu não sei porque eu nunca usei esse programa também. Ah, tá. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Bom, eu não quero fazer. Eu não tenho conta. Etc é pra tu salvar na nuvem do site. Pois é. Mas eu posso continuar sem entrar no sistema, né? Eu vou gravar aqui. Certo, ele vai gravar em algum lugar no meu computador aqui. Vamos ver aqui. Ah, ele gravou aqui. Tá. Bom, aí depois eu vejo como faço para disponibilizar o arquivo. Bom, o importante é o seguinte, né? A gente consegue verificar que, de fato, a propriedade, né, que define que um ponto pertence a uma determinada parábola é que a distância do ponto até o foco é igual à distância até a reta diretriz, tá? Agora vamos olhar o outro exemplo que eu estava trabalhando, que eu coloquei como exercício. Não sei se você tem alguma pergunta ali, pessoal. Tranquilo? Ó, agora essa outra parábola aqui, tá? Então, nós temos esta equação e nós temos que comparar com a equação padrão. Ó, vamos botar alinhado aqui, ó. Então, fazendo isso, eu vou diminuir a fonte aqui para ficar mais organizado aqui o negócio. Ó, eu faço a comparação das duas fórmulas, eu vejo que o coeficiente genérico do x ao quadrado, que é 1 sobre 2p, tem que ser igual a 9, que é o caso particular. Então vai ficar 2p igual a 1 nono, né? Eu multiplico por 2 e divido por 9. Então o p vai ser 1 nono dividido por 2, ou seja, 1 sobre 18. Tá? Então o foco vai ser 0p sobre 2, então vai ficar 1 sobre 18 dividido por 2, ou seja, 1 sobre 36. Né? O foco está a uma distância bem pequenininha ali do eixo da origem do sistema de coordenadas, né? E a reta diretriz será menos 1 sobre 36. Tá? Bom, só para a gente ver aqui, ó, o que vai acontecer, o efeito. Vamos deixar tudo no mesmo sistema, não tem problema, né?
Vou entrar com uma outra equação aqui que é y, por que ele abre essa coisa aqui que eu não estou entendendo? Ah, tá. Y igual a x elevado ao quadrado vezes 9, né? Vou botar 9 vezes aqui. Ó. Então vejam, ó. Ele desenhou uma nova parábola aqui. Você veja que ela é bem fechadinha, ó, comparada com a anterior, né? Que está muito mais próximo da origem do sistema de coordenadas, né? Vou fazer o seguinte, para não vai ficar muito confuso esse desenho aqui. Agora vamos ver como é que a gente faz. Bom, eu salvei lá, né? Então, agora como é que a gente faz aqui para abrir uma outra... Ah, tá aqui, ó. Um novo. Vamos abrir um novo aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou botar aqui parábola. Ah, ele quando a gente fecha aqui... deixa eu ver. Eu vou botar particular aqui, ó. Bom, a gente vai aprendendo, né? Agora, vamos botar ali, ó. Y igual a 9 vezes x ao quadrado. Ó, então tá ali. Né? Então vejam, quais são as coordenadas do foco? O foco é 0,1 sobre 36, né? Ó. Então, 1 sobre 36, esse exemplo aqui vai ser dureza fazer esse cálculo aqui. Eu não sei se a gente pode entrar aqui o ponto, f igual a 0,1 sobre 36, vamos tentar aqui. Ele não aceita aqui. Talvez esse nome aqui ele não aceite. Vamos ver. Ó. Vamos ver. Agora aceitou ali, ó. Só que o ponto é praticamente zero, né, pessoal? Aí a gente não vai conseguir visualizar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Esse exemplo aí, agora já dá para ver melhor. Ali. A reta diretriz é... Vamos chamar de F. Rapaz, que beleza. Tá, então tá aí o foco, né? Menos 1 sobre 36 é a reta diretriz. Tá ali, ó. Então agora vamos pegar um pontinho aqui. Vamos marcar um ponto. Ó, tá ali. Tá? Então agora nós vamos medir a distância do ponto A até o foco. Ó. Opa. Não. Escolhi a opção errada. Segmento. A distância do ponto do ponto A, desculpa, até o ponto F, que é o foco, está aqui, ó. A medida dessa distância é 0,23, tá? Agora eu vou marcar um pontinho aqui, ó, que é a projeção desse ponto, que é assim, ó. Mais ou menos. Ó, 0,15, deu certinho ali, ó. O x do A e do B é o mesmo, tá? Agora eu vou marcar o segmento que une esses dois pontos aqui, ó. Tá ali, ó. A medida do segmento AB é igual à medida do segmento AF, ó. Tá vendo? 0,23. Tá? Vamos pegar outro ponto aqui do lado esquerdo aqui, só pra gente ir. Opa.
Porque, é que eu tô com o comando ligado aqui, não sei porque eu não consigo. Então eu vou pegar um pontinho aqui assim, tá? E aí eu vou medir. Por que ele está... Olha que estranho. Eu não consigo... Aperta ESC, professor. Ah, peraí. Hã? Aperta ESC, deve desativar, eu acho. ESC? Ah, tá. Beleza. É que daqui a pouco eu começo a fazer aqui coisas que não estou querendo. Ó, agora bora. Segmento. Vou unir o ponto C até o ponto F, tá? Ó, tá escrito aqui, ó, do lado esquerdo, ó, a medida daquela distância é 0,35. Se eu medir a distância desse ponto até aqui, ó, vou marcar aqui o pontinho, que é a projeção aqui assim, o ponto C é mais ou menos aqui assim, né? Ó. Temos 0,19, um pouquinho para o lado aqui. Ó, menos 0,19. Agora estão alinhados aqui, ó, no eixo X, tá vendo? A abscissa do ponto C é igual à abscissa do ponto D. Agora eu vou medir a distância entre esses dois pontos, tem que dar a mesma coisa. Ó, 0,35, né? Então é interessante isso, né, pessoal? Esse software permite, se a gente fizer o cálculo também manualmente, né, a gente vai evidentemente verificar todas essas propriedades, né, mas a gente consegue, além de calcular rapidamente, né, a gente visualiza, né, a propriedade que é de fato a propriedade que define a parábola, né? Então vejam, ó, neste caso, né, comparando as duas, a primeira tem o P igual a 1 meio, né? E a segunda tem o P igual a 1 sobre 18, tá? 1 sobre 18 é menor do que 1 meio, né? E a parábola ficou mais fechada, tá? Então, quanto menor for o P, mais fechada é a parábola, tá? Quer ver, ó? Por exemplo, se eu pegar outro exemplo, para mostrar a interferência, né, digamos, pegar, por exemplo, y igual a x ao quadrado dividido, digamos, por 16, tá? Então, eu vou fazendo a comparação, eu tenho que comparar sempre com esse formato aqui, ó. Então, eu terei que a expressão 1 sobre 2p é igual a 1 sobre 16, né? Certo? Então, eu concluo que o 2p é igual a 16. Então, o 2p é igual a 16, né? Certo? Portanto, p é igual a 8. Então, p é igual a 8. Então, o foco, né, em qualquer caso dessas curvas, aqui estou trabalhando com um P positivo, né, depois a gente bota o P negativo. O foco vai ser 0 P sobre 2. Né? Então vai ficar 0,8 dividido por 2, que é 4. Né? Então o foco agora está mais distante
da origem do sistema de coordenadas, que é o ponto 0, 0, que é o vértice, né? E a reta diretriz, ó, a reta diretriz é y igual a menos p sobre 2. Nesse caso, isso aí vai ficar menos p sobre 2. Vai ficar menos 8 dividido por 2, ou seja, menos 4. Tá? Então, quer ver? Ó, vamos fazer lá no... Vocês vão ver a interferência. Aqui. Eu vou botar parábola 2. Enquanto eu vou deixar no particular, depois eu vejo como é que funciona esse negócio. Eu acho que dá para gravar direto na nuvem do Office, eu acho, né? Tem que botar um sobre 16 aqui. Ué? Cadê? X ao quadrado dividido por 16. Ah, agora sim. Ó, tá vendo? Ela fica mais suave, né? Quer ver? Vamos botar as duas ali. Se a gente botar as duas, né, no mesmo sistema, a gente vê o efeito, ó. Esta aqui, a mais fechada, é o y igual a x ao quadrado, né? E a x ao quadrado sobre 16 é essa mais suave aqui, ó. Tá? Então, né, o foco, quanto é que deu o foco lá? Deu 0,4, né? Então, o ponto 0,4 o foco. Ó, tá ali, ó. A reta diretriz é igual a menos 4. Então, se eu pegar um pontinho aqui, vou marcar um pontinho ali, vou fazer de novo o experimento ali. Então, agora eu vou marcar aqui, ó, o segmento que une o ponto A até o foco, ó, né? E um outro ponto aqui, um pouquinho, é 12,7 lá o A, ó, tá vendo? Ó? Então, eu vou botar um pouquinho para a esquerda, o ponto B aqui, para dar o 12,7. Vou procurar o 12,7 aqui. Ó, deu. Agora eu vou marcar aqui, ó. Tá vendo? Ó? A distância do A até o foco é 14,09 e a distância do ponto A até o B é 14,09. Então, é bastante interessante, né, a gente fazer o uso desse recurso para a gente visualizar, né, a propriedade que, claro, é uma consequência, né, daqueles cálculos e da própria definição da parábola, tá, pessoal? Claro, aí eu posso ter, né, situações em que o P seja negativo e também pode acontecer que o vértice da parábola não seja a origem do sistema de coordenadas. Tá? Então, nesse caso, a gente vai transformar a equação e vai introduzir uma translação no sistema de eixos. Né? Então, a equação da parábola terá essa modificação aqui. Ó. Se o vértice da parábola for o ponto H, K,
a equação será y menos k igual a 1 sobre 2p vezes x menos h ao quadrado. Né? Então, nesta equação, os elementos são esses aqui. Ó. O vértice é o ponto V com coordenadas h, k. O foco está alinhado com o vértice, então ele é o h, k mais p sobre 2. Então, a distância do foco até o vértice continua sendo p sobre 2, só que está deslocado para cima se o P for positivo e deslocado para baixo do vértice se o P for negativo. E a reta diretriz é a mesma coisa, é K menos P sobre 2. Né? Então ela estará abaixo do vértice se o P for positivo e estará acima do vértice se o P for negativo. Então essa curva aqui, ó esse exemplo, y igual a x ao quadrado menos 2x mais 2. Identificar o parâmetro, o foco e a reta diretriz. Né? Então, ó, vem aquela conversa que a gente viu na aula de ontem, né? Ó, a gente identifica aqui, ó, isso aqui é o elemento de primeiro grau, né? Então isso aqui é o 2m, né? Então o 2m igual a 2, o m é 2 dividido por 2, portanto o fator que é necessário para completar o quadrado é o m ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, né? Então eu posso simplesmente reescrever a equação separando esse 2 aqui, ó, em 1 mais 1. Ó. Vejam que essa expressão aqui é exatamente igual a x ao quadrado menos 2x mais 2, né, pessoal? O que a gente faz ali é exatamente um artifício, né? É enxergar que o 2 pode ser separado, pode ser quebrado em 1 mais 1. Então eu tenho um quadrado perfeito, tá? Somado com 1 ali fora, né? Certo? Então, esse 1 que está somado aqui, eu vou jogar lá para o lado esquerdo. Então, esta equação, ó, ela vai ter o mesmo formato que essa aqui, ó. Ó. Então, essa é a jogada. Eu consigo reescrever a equação que eu estou trabalhando aí como um exemplo, né? É um caso particular dessa fórmula. Se vocês compararem essas duas fórmulas, elas são iguais. Só que essa aqui é o caso geral, né? Vale para qualquer parábola em que o vértice é o ponto h, k, o parâmetro é P. Então eu comparo aqui, ó, o K vale 1, o H vale 1. Está aqui o vértice. Ó, o vértice vai ser o ponto 1,1 agora, né? O parâmetro, mesma coisa. Qual é o número que está aqui na frente? É 1. Então 1 sobre 2P é 1, o 2P vale 1, o P vale 1,5, né? Então, o foco será 1, e vai ser P sobre 2 dividido por 2, P dividido por 2, somado ali na ordenada do vértice, né? Então vai ficar 1,1 mais P dividido por 2, ou seja, 1 e 1 mais 1 quarto, ou seja, 1 e 5 quartos. Vamos deixar um espacinho aqui, né? Então, e a reta diretriz vai ser K menos P sobre 2, então o K vale 1 menos 1 quarto, que é 3 quartos. Né? Então, quer ver? Ó, vamos desenhar essa parábola aqui. Onde é que está? Está aqui. Vamos fazer o seguinte. Depois eu descubro como é que a gente faz para compartilhar isso. De repente até é mais prático, né? Então, y igual a x ao quadrado menos 2x, menos 2x mais 2. Aqui, né? Então, olha só. O que a gente viu nos cálculos ali, né, pessoal? Que o foco dessa parábola é o ponto 1, 5 quartos. Então, vamos inserir o foco lá. 5 quartos. Ali, né? Então, tá ali o foco, ó.
A reta diretriz, vamos olhar o cálculo, a reta diretriz é y igual a 3/4. Y igual a 3/4. Aqui, ó, diretriz. Né? O vértice é esse pontinho ali, ó, o 1,1. Né? Então, eu vou renomear aqui esse ponto. Esse aqui é o ponto V. Tá? Mais que a gente viu ali. É isso, né? Então aqui, pessoal, no final desse breve estudo aqui sobre a parábola, ó, tem alguns exercícios aqui no final, tá? Que eu vou deixar então, vou encerrando por aqui. Vou pedir para vocês tentarem então fazer esses exercícios. Vou deixar um espacinho aqui, ó. Então, tem exercícios de análise de verdadeiro ou falso, esboçar o gráfico, identificar as coordenadas do vértice, do foco e a equação da reta diretriz, tá? Tem as respostas ali. Então, vocês podem usar o recurso ali do GeoGebra, tá? De repente, vocês podem tentar fazer o gráfico, identificar os vértices, o vértice, o foco, a reta diretriz e tentar colar aqui no... Veja se vocês conseguem fazer isso. Acho que dá para fazer um print screen ali do resultado que vocês conseguem ali com o GeoGebra. Beleza? Então, pessoal, por hoje é isso. Eu não sei se vocês acompanharam hoje as informações da universidade. Hoje a universidade mandou uma mensagem para a comunidade universitária informando oficialmente que as aulas deste segundo semestre vão continuar no modo remoto, né, no modo online, até o final do semestre. Tá? Em função, né, dessas incertezas a respeito das restrições que ora são impostas pelo governo estadual, ora impostas pelo governo municipal. Então, para a gente não ficar nessa dúvida, né, a universidade, através da reitoria, hoje mandou uma informação que é a posição oficial, né, através de e-mail para toda a comunidade. Então, né, a gente pode se organizar e planejar as atividades que vão continuar nesta forma aqui até o final deste semestre. Ok? Certo, então, professor. Alguma pergunta aí, pessoal? Então, ó, já estudamos a circunferência e a parábola, tá? Então, na semana que vem, a gente vai estudar a elipse e a hipérbole, e aí a gente encerra, né, esse estudo aí das cônicas. A gente está mais ou menos ali, tão bem dentro do previsto pelo cronograma, então tá bem tranquilo aí. A gente vai trabalhar a partir da aula que vem as propriedades que definem a elipse e a hipérbole. Até vocês podem procurar aí nos navegadores, aí vocês, a elipse tem uma propriedade, a hipérbole tem outra, em função de distâncias, né? No caso a elipse é uma curva que tem dois focos, então a distância de um ponto até o foco 1 somada com a distância até o foco 2 vai ser sempre a mesma. Isso é uma elipse. Tá? Então, o conjunto de pontos que tem, cuja soma das distâncias aos dois focos é sempre uma constante, é a elipse. E a hipérbole é o conjunto de pontos em que a diferença dessas distâncias a dois focos é constante. Né? A hipérbole também terá dois focos, pega um ponto, faz a distância até o foco 1 menos a distância até o foco 2, dá sempre a mesma coisa. Então, o conjunto de pontos que satisfaz essa condição é a hipérbole. Tá? Então, né, cada curva tem a propriedade, e a circunferência, né, é o conjunto dos pontos equidistantes do centro da circunferência. Né? Então, bem bacana, né? Cada curva tem a sua propriedade específica, né, em termos de distâncias, e isso repercute, né, nas equações que representam cada uma das curvas. Beleza? Então, ficar por aqui.
continuamos quinta-feira que vem. Bom final de semana. Eu vou depois, mais tarde, publicar aqui o link do vídeo e esse texto de apoio que terá os exercícios ali no final para vocês trabalharem essa parte algébrica de completamente quadrados e identificação do foco, coordenadas do vértice e da reta diretriz. Eu sugiro, né, pessoal, que vocês tentem fazer alguns exercícios manualmente com a régua. Aí vocês vão ver, se vocês usarem a régua, né, que para verificar essas propriedades das distâncias, aí a gente consegue compreender exatamente, né, a diferença da propriedade que define cada uma das curvas, em especial essa que a gente está estudando hoje, que é a parábola. Então, sempre... bom final de semana para você. Boa noite, bom final de semana, bons estudos para você. Eu sei que final de semana que às vezes a gente consegue botar as coisas em dia, né? Então, vamos seguir em frente. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite.